canal Geração Profética, Apóstolo Francisco, mais um vídeo aí no nosso canal. Vídeo da quarta-feira, para abençoar a tua vida. Eu quero falar sobre um tema que eu tenho falado muito nesses últimos dias. Nós postamos alguns shorts a respeito de uma oração contra o medo, foi o nosso último short. Postamos um vídeo da libertação do medo e eu queria, também um shortzinho, eu queria me aprofundar um pouco mais. Porque se nós formos falar do medo, ele é praticamente o oposto da fé. Ele é a maior dificuldade do crente vencer é quando ele tem medo. E é necessário que nós suplantamos e vençamos o medo para vivermos conquista. E muitas das vezes nós vamos ter medo. Uma pessoa medrosa não é ter ausência do medo, é você vencer o medo, é você passar por cima dele, passar por cima dos seus temores e viver algo novo, para experimentar algo novo. Se você der lugar ao medo, você retrai. Amém? Antes de irmos mais a fundo, eu gostaria de ler um texto. Tem vários textos que nós poderíamos usar, mas eu gostaria de ler o de Gênesis, no capítulo 3, porque fala do surgimento do medo. Amém? Foi logo quando o homem caiu. No capítulo 3 de Gênesis, no versículo, nós vamos ler a partir do 8, que vai dizer: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, ou tive medo, porque estava nu e escondi-me. Amados, o medo nos paralisa. Medo é um mal que atrai tudo aquilo que a gente... É como um imã, tudo aquilo que a gente tem medo é atraído. Jó, quando ele passou todo o processo, quando ele perdeu tudo, perdeu filhos, perdeu sua riqueza, e a sua mulher disse a ele: amaldiçoa seu Deus e morra. Ele disse uma frase a respeito do medo que sempre eu lembro e faço questão de dizer para você. Jó disse: aquilo que eu mais temia, ou aquilo que eu tinha medo que me acontecesse, aconteceu. Então o medo, queridos, ele vai atrair aquilo que você tem. Porque Deus quer que você vença o medo. Deus quer que você supere seus traumas. E aquilo que você teme acaba acontecendo, acaba atraindo, sendo atraído para a sua vida para que você vença. É interessante notar que Deus sempre vai nos dizer: não temas, ser forte e corajoso. Toda vez que Ele chama alguém para o ministério, Ele faz questão de dizer: não temas, eu serei contigo. Se você for procurar, alguns dizem que existe na Bíblia escrito 366 vezes a palavra não temas. Um para cada dia do ano. 365 dias tem um ano, mais um ano bissexto, um dia a mais para o ano bissexto. Como se Deus quisesse nos colocar o seguinte: você pode ter medo, mas eu vou dizer para você não temer e enfrentar o seu medo, porque eu serei contigo. Foi, vamos dizer assim, a palavra mais forte que Deus falou com Josué no chamado. Ele disse: não temas, ser forte e corajoso. Não temas. É uma palavra que Deus faz questão de grifar na palavra de Deus para que a gente suplante o medo.
Amados, quando o homem cai, a primeira emoção da alma, o primeiro sentimento que ele tem é medo da presença de Deus. Se nós formos mais à frente, quando Jesus fala sobre a parábola dos talentos, para quem ele dá 5, ele vai e granjeia. Para quem lhe dá 2, ele vai e granjeia. Mas aquele que ganhou 1, fala algo que para mim também é muito forte. Ele diz: sabia que o Senhor era um homem duro, que exigia onde não semeaste, né? E eu temi em perder o que era seu, tive medo e escondi. O medo nos impede de enfrentarmos situações que nos trariam bênçãos e vitórias. Medo nos impede em pisar terrenos que a gente não está vendo, que a gente não está enxergando, a dar um passo por fé. Porque a fé é certeza daquilo que a gente não vê, mas espera. Porque vivemos não por vista, mas pelo que cremos. Mas o medo nos impede de dar um passo de fé. O medo nos impede de avançar em situações que nós temos medo de passarmos vergonha, temos medo de enfrentarmos dificuldade. Havia uma ordenança tão forte para o povo de Israel quando partiam para a guerra, era aqueles que eram covardes ou estavam com medos, poderiam voltar, para que porventura não desanimasse o coração daqueles que estavam com fé. Porque parece que o medo é algo que contamina. É uma doença contagiosa que contamina aquele que está com fé, aquele que acredita. É lógico que a gente temos que ter prudência. Prudência é você medir, calcular qual é o impacto da sua decisão na sua vida. Isso é prudência. Mas a fé exige caminhar naquilo que você não vê, naquilo que você não enxerga. Se Deus te disse: não temas, vá porque eu sou contigo, pode ir, ainda que pareça algo difícil, ainda que pareça algo inalcançável aos olhos humanos, mas se Deus mandou, não temas. A Bíblia diz que Jesus não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza. Sabe que é importante demais não temer. Deus se agrada de uma pessoa que tem ousadia. A ousadia é para Deus algo extraordinário. Uma pessoa ousada na presença de Deus, ela é amada por Deus por acreditar que Deus é poderoso para fazer aquilo que você vai colocar a mão para fazer. Amados, entenda isso. A maior arma que impede a vitória do crente é medo de agir. Às vezes é preciso agir para Deus reagir. E enquanto nós ficamos parados e com medo, Deus não opera. O povo de Israel ficou por 40 dias. 40 dias sendo afrontado pelo gigante. Ninguém se levantava com fé e coragem suficiente para enfrentar aquele gigante, porque estavam com medo, porque estavam apavorados. Mas levantou um chamado Davi, que não teve medo, pelo contrário, teve fé, ousadia e confiança na promessa. E ele enfrentou aquele gigante e venceu. Por quê? Porque Deus era com ele. Ele não via um gigante, não. Ele não via um homem maior do que ele, não. Ele confiava no Deus que disse para ele não temer. Quando não se tem medo, não se mede consequências. Quando não se tem medo, não se olha o tamanho da guerra e da luta que você vai enfrentar. Se olha o tamanho do Deus que está contigo, bradando no teu ouvido e gritando: não temas, não se assuste, não se apavore, porque eu serei contigo e você vai abatê-los como se fosse um só homem, como Deus disse para Gideão:
o Senhor é contigo, varão valoroso. Se você olhar, Gideão estava com medo e deu trabalho para Deus mudar, transformar o coração daquele homem medroso, assustado, num varão valoroso. E alguém que Deus poderia usar, queridos. Qual é o maior trabalho que Deus tem? É arrancar de dentro de nós o medo. É arrancar de dentro de nós o temor das dificuldades que vamos enfrentar. Queridos, a vida não é fácil. Não é fácil. Mas se nós olharmos para Deus, autor, consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nós não vamos temer a dificuldade que vamos passar. Não vamos temer aquilo que vamos enfrentar. Uma pessoa corajosa não é uma pessoa que não tem O corajoso não é a ausência de medo no corajoso, não. Ele tem coragem de enfrentar o seu medo e partir para cima da dificuldade. Hoje em dia nós vemos pessoas com síndrome de pânico, assustados, trancados dentro da sua casa sem conseguir sair para fora. Se ela colocar o pé para fora de casa, o coração palpita, a pressão sobe, dá tremores. Porque o pânico que a pessoa tem, porque ela acha que vai sair, botar o pé na rua e vai morrer. Botar o pé na rua e alguma coisa de ruim vai acontecer. Já virou uma síndrome, já virou um mal que está levando esta pessoa à perturbação espiritual e ela não consegue vencer. Mas para você, o Espírito de Deus está dizendo uma palavra através desse vídeo: não temas. Você está com medo, mas o Senhor está dizendo: não temas, não se assuste, não se apavore, porque certamente eu serei contigo e você vai vencer aos midianitas como se fosse um só homem. Eu certamente te darei vitória. Não temas, não temas. Amados, eu tenho insistido nesta palavra. Esse é o terceiro vídeo que eu estou falando a respeito de medo. Porque o medo tem sido, o síndrome de pânico tem sido o mal do século. E não é só em quem não é crente, não, nos crentes também. Tem crente aí com síndrome de pânico, com medo, assustado. Medo da morte, medo do desconhecido, medo de morrer, medo de tudo. Mas o Espírito do Senhor que está sobre a minha vida, que está sobre a tua vida, não te deu um espírito de medo, mas de fortaleza e de ousadia no Senhor. Se você tem o Espírito de Deus sobre a tua vida, há ousadia. Não enterre o talento que Deus te deu, como aquele homem que pegou o seu talento, teve medo e escondeu. Medo nos faz enterrar o projeto de Deus na nossa vida. Medo nos faz ocultar os milagres de Deus na nossa vida. E é preciso vencer o medo. É preciso passar por cima. Ouça, queridos, leia a palavra, ouça os testemunhos de vitórias de pessoas que enfrentaram os seus medos. Ouça a palavra. Veja o operar de Deus. Deus não muda, Ele permanece o mesmo e Ele continua bradando no teu coração e batendo na porta do teu coração e dizendo: não temas, não se apavores, eu serei contigo. Quando você passar pelo fogo, o fogo não arderá em ti. Quando você passar pelos rios, você não se submergerá, porque eu passarei contigo. Amados, muitas das vezes, o inimigo quer destruir aqui dentro a nossa coragem. E ele não precisa usar muito. Porque às vezes, aquilo que você está enfrentando do lado de fora, não é difícil de vencer. Não.
é algo vencível, é algo que você vai conseguir vencer. Mas ele pinta um algo tão grande e mexe com o teu interior, com o teu emocional, e faz com que você ache que o demônio que está do lado de fora, a guerra que você está com lá de fora, é tão grande que você ache que você não consegue vencer. Foi o que aconteceu com Gideão. Gideão, quando partiu para a guerra, ele foi só com 300 para enfrentar um exército. Mas a ordem, eles foram com cântaros vazios e tochas na mão. E a ordem era quebrar os cântaros e gritar. Quando eles entraram no meio da guerra, quebraram aqueles cântaros, fizeram aquela barulheira, os midianitas não pararam para olhar e perceber que só eram 300 homens. Mas o pavor que eles sentiram, o medo que eles sentiram, não trouxeram para eles a razão e o raciocínio de ver que o inimigo era menor do que eles, e eles fugiram, partiram na correria. Então às vezes o diabo ele grita e faz muito barulho, faz muita confusão, te mostra a dificuldade de todos lá fora, o que ele quis fazer com Jó. Aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, aconteceu aquilo outro. Era muita coisa, muita informação, muita má notícia chegando na vida de Jó, para que Jó desistisse e não confiasse mais em Deus. Mas ele disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Mas ele disse: eu sei que o meu Redentor ele vive e eu ainda o louvarei. Eu quero te dizer o seguinte: creia que o Deus que você serve, ele é maior do que a luta que você enfrenta. O Deus que você serve, ele é maior do que o problema que você está enfrentando. Não se preocupe com o barulho, não se preocupe com a guerra que está acontecendo à volta. Deus é maior do que isso. Deus é maior do que você está enfrentando. Não permita que o que está acontecendo do lado de fora perturbe o que está acontecendo do lado de dentro, porque é só assim você vai continuar firme, confiante no Senhor teu Deus. Amém, queridos? Amém? Se eu for mais além, esse vídeo vai ficar muito longo. Eu quero te desejar aí um dia abençoado, declarar vitórias, declarar que o Espírito do Senhor está sobre ti, te dando coragem para enfrentar as dificuldades e vencer, em o nome do Senhor Jesus. Se você gostar desse vídeo, compartilhe, se inscreve, dê o seu like aí, comente, porque Deus nos deu um espírito de ousadia. Fiquem na paz do Senhor Jesus.